uma vez a paz do Senhor. Eu quero ler o texto para conciliar ao tema. Eu gosto de andar com os conhecidos. Aprendi muito com o meu pastor, que a gente tem mais intimidade e é mais difícil de se perder. Marcos capítulo 5, versículos 32, 33. Os irmãos conhecem de cor salteado, as irmãs, mas é a mensagem que está no meu coração para conciliar o tema, que é estimular a fé da igreja e como a história em apreço é muito interessante. Eu quero usar o termo da fé, que diz: ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Amém? Queiram sentar-se por bondade. Queridos, as palavras ouvidas vinda de um homem como o pastor Roberto nos deixa sem palavras, e eu fiquei até com as bochechinhas vermelhas, dá para perceber, não é? De tanta emoção. E quero agradecê-lo, a ele, irmã Iraci, pela confiança. Eu sempre converso com a minha esposa, a gente nunca esquece de quando começamos a vir aqui. Eu quero agradecer-lhes, e é uma alegria, uma honra muito grande estar convosco, com a Roberta, com a Rebeca, toda a sua família, com este ministério. Que Deus continue vos abençoando. Quero registrar a gratidão a Deus pela vida do pastor Maurício, que tem tratado-me de uma forma tão especial, que não tenho palavras à altura para agradecê-lo. E também mandar uma paz para os meus sobrinhos, Neilson e Tânia, que estão em São Paulo, mandaram uma mensagem que estão assistindo, minha esposa e os irmãos ali em Rio Largo. Queridos, o texto, tendo em vista que a proposta é esta, e antes de entrar eu quero dizer-lhes da minha alegria de poder rever irmã Samira. É bom vê-la e eu queria muito ouvi-la, mas o meu voo é às 17 e pouca, eu tenho que correr, mas como é bom vê-la, viu? E quero também assim saudar todos os ministrantes que me antecederam, os que virão depois, pois não sou merecedor de estar no mesmo púlpito que ele, mas Deus tem me dado este privilégio. Como a proposta temática, eu volto a dizer, é o reforço da fé, e eu gostaria de falar-lhes sobre o esforço da fé. Os irmãos hão de convir que o texto, dentro do seu contexto, ele é interessante no contexto cultural e histórico, além do que está escrito. Porque todo este enredo, de fato, aconteceu em uma região chamada Cafarnaum. O interessante é que nós observamos algumas restrições. Se os irmãos ou as irmãs observarem o texto, o milagre aqui em apreço não era para esta mulher, não estava na agenda de Jesus, simplesmente foi promovido pela fé. Tendo em vista que o protagonista da história do milagre é Jairo. Jairo, por sua vez, era um homem de um respeito interessante no contexto da região, porque ele era um dos principais da sinagoga. E isso implica-se dizer que tanto no contexto religioso, no contexto de referência, no contexto de respeito diante da lei, ele era excepcional.
Porque todos os judeus, queira quer não, eles eram pautados pela lei. E a lei era aplicada de forma a ser observada. Porque desde a tenra idade, os judeus eram catequizados a obedecer a lei, com o objetivo de, quando ficarem grandes, não esquecerem dela. Então você imagina uma pessoa que é catequizada, ensinada desde pequeno, em uma cultura, em uma doutrina, e você reverter isso de uma hora para outra. Na ótica humana é impossível, porque está enraizado. Ou seja, nós estamos tão próximos um do outro, Alagoas, Pernambuco, mas tem circunstância geográfica, cultural aqui, que difere de Alagoas. E se eu vir habitar aqui, obviamente que eu vou levar tempo para esquecer das coisas de lá, e olhe se esquecer como vice-versa. Então, o contexto aqui mostra o protagonista da história, tendo em vista que Jairo estava em uma região importante da época, como um dos principais da sinagoga, ligado ao judaísmo. Então, ele era, na nossa linguagem, digamos assim, um pastor, na nossa linguagem, responsável pelas sinagogas das regiões da Galileia, e sobretudo com sede em Cafarnaum, que era uma cidade de fronteiras. Cidade de Cafarnaum, Deus me deu o privilégio de 2 vezes estar lá e contemplando, aprendendo das ruínas. Ela dividia os 2 reinos dos filhos de Herodes. Por isso que lá tinha uma alfândega. Cobrava impostos, porque saía de uma região para outra. Isso fazia com que a cidade de Cafarnaum fosse a melhor e a mais contundente da época, porque ali passava, todos tinham que passar ali. Imagine o conhecimento deste homem chamado Jairo, sendo um dos principais da sinagoga. Alguns contextos extrabíblicos mostram que, por ser ele um dos principais, ele tinha influência na sinagoga de Nazaré, a ponto que, quando Cristo é batizado, é tomado pelo Espírito Santo e volta para Nazaré, ele vai aos cultos nos sábados e dão uma oportunidade a ele. E ele lê o texto do profeta Isaías 61, que o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, ele me ungiu para proclamar as boas novas, abrir os olhos dos cegos, para pregar liberdade aos cativos, e assim por diante. Então isso era uma afronta para o judaísmo. Jesus estava se autodenominando o ungido, o capacitado, o enviado como filho de Deus. E Jairo, sendo um dos responsáveis do contexto doutrinário judaico, eles não aceitam. Uma história extrabíblica mostra e diz, obviamente, eu digo extrabíblica porque não está no texto e nem está na Bíblia, mas a história faz parte, de que Jairo estava naquela reunião que Jesus foi expulso, porque não acreditavam no que ele pregou, ou nas suas palavras, e tentaram expulsá-lo e até matá-lo, jogando de um lado, de um monte para baixo. Então Jesus, percebendo que não tinha mais clima para habitar em Nazaré, ele vai fixar moradia aonde todo mundo passava, Cafarnaum. Justamente a sede, digamos assim, das sinagogas. E sinagoga na época não era coisa qualquer, só educação, mas era um sistema social que dava direito a quê? As pessoas a ter educação, a ter a saúde e a imunidade de adorar o imperador. Porque quem não fazia parte do sistema da sinagoga judaico ia depender
do imperador, e dependendo de Roma, tinha que adorar o imperador. Então esse sistema dava imunidade às pessoas a não adorar o imperador. E Jairo era um dos comandantes. Então diz a Bíblia que de uma hora algo acontece, não momentaneamente, mas consequentemente, a filha dele adoece. É notório, é sabido. O interessante é que aqui na cultura, a Bíblia diz que era filha única. E como os irmãos sabem o tempo da lei, eu falei de manhã que a mulher não traria muita honra para o homem, para o pai. Quando era um menino, tudo bem, mas uma menina não, mas era a única que ele tinha. Era o futuro, porque por meio dela poderia vir o menino. Então Jairo vai criar aquela menina como a sua esperança de honra. Porque o fato era honra. E sendo ele honrado, ela era a única porta de agregar honra maior à família na cultura. Com 12 anos, que com 13, eles passam pelo ritual do Bar Mitzvah. É a hora no contexto feminino, que nós esperamos hoje os 15 anos, lá os 12 para 13, com 13 anos. Essas meninas hoje, eles vão servir o exército. Aqui era a hora de um culto em ação de graças, de um culto de deputação, onde, para você ver a importância no nosso ocidente, 15 anos, o pai, quando pode, gasta o que pode para fazer a festa de 15 anos, porque é uma data especial na vida da sua filha. Então a Bíblia diz que com 12 anos, a surpresa entra na história, a doença. A doença vem e arrebenta com a esperança de Jairo. E não é de uma hora para outra, é um cotidiano. E cada vez mais pela influência, pelo conhecimento, pela intimidade com a diretoria do judaísmo, pois era um pastor referenciado, um sacerdote, era um homem do contexto religioso. Ele vai buscar ajudas, mas não encontra solução no judaísmo. Uma história pautada na religião. Ele busca todas as saídas, todos os caminhos, e não tem solução. E enquanto ninguém dava solução a ele, as notícias iam chegando a ele. Jesus resolve. Jesus curou fulano. O cego foi curado. Mas como que eu o expulsei? Como eu vou acreditar nele? Porque para Jairo acreditar nos milagres oriundos de Cristo, ele ia ter que abrir mão da história religiosa. Porque o judaísmo não aceitava a mensagem de Jesus. A ponto de até sancionarem uma lei para proibir ou expulsar da sinagoga qualquer pessoa que confessasse que recebeu um milagre de Jesus. Agora você já pensou, um pastor de uma região, para um membro já era proibido, imagina para o pastor de uma região inteira. Confessar que Jesus fez um milagre era rasgar a carteirinha, era perder a história, era abrir mão de uma vida pautada na religião. Mas a prioridade aqui para ele era a religião. E o tempo vai passando. E a Bíblia diz que a menina vai piorando e ele não procura Jesus até chegar a um ponto que não deu mais para sustentar. E a única solução estava em Jesus. E religiosamente, diante da lei, que era o que pautava a época, Jairo não tinha restrição nenhuma. Era um homem pautado na religião,
era um homem de referência, era um homem respeitado na região, era um homem que todo mundo referenciava, era um exemplo. Então, para ele ir atrás de Jesus, além da vergonha que ele pregava contra, na lógica do judaísmo, era uma humilhação sem tamanho. Mas a doença vai agravando, as soluções vão ficando mais distantes. Aí ele decide: olha o que é que a fé é capaz de fazer. Ele decide procurar Jesus. Isso não era só procurar, isso era colocar toda a sua vida ministerial em risco. Era colocar a sua reputação diante dos membros da sinagoga em risco. Era abrir mão da história de obreiro do judaísmo, de pastor, de principal da sinagoga. E a Bíblia diz que ele vai. Quando ele chega em Cafarnaum, Jesus não estava na casa, não estava na cidade. A Bíblia diz que Jesus estava em Decápolis, naquele evento do Gadareno. Então, veja que o impacto foi tão grande e a sua decisão foi tão determinada que ele não volta mais para casa. Ele espera Jesus retornar. Aí o texto anterior, o contexto diz: quando Jesus passa para a outra banda, retornando para Cafarnaum, quando chega em Cafarnaum, tinha uma multidão de gente ansiosa esperando. Não só tinha Jairo, tinha uma multidão. E o pior, ele rompe a multidão. Isso quer dizer, ele se expõe em busca de um milagre. Ele se expõe publicamente. E como ele não tinha restrição, ele podia encarar Jesus pela frente. Quando ele chega nos frente de Jesus, ele não só pede, ele vai ao ápice da humilhação, ele cai, ele dobra o joelho aos pés de Jesus. Ele se humilha ao máximo para um líder e para um principal na região, que era um dos principais, fazer aquilo, gente. Ele abriu mão de tudo, jogou-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu vou parafrasear o meu sonho, a minha única esperança está doente. A minha filha de 12 anos está moribunda, Senhor, está grave. Vamos lá em casa comigo. Na nossa linguagem, eu sei, se o Senhor for lá e orar, ela vai ser curada. Gente, Jesus podia dizer: não dá para ir hoje que eu estou cansado. Jesus podia passar em rosto: eu fui expulso de uma das sinagogas que você é principal. Mas ele não passa no rosto. Ele não leva em conta o cansaço. Ele atende Jairo e diz: vamos, eu vou com você. Veja que isso é em Cafarnaum, em região de Cafarnaum. Ele vai em direção à casa de Jairo. O milagre é para Jairo. A história é de Jairo. Porque Jairo não havia restrição. Nada desabonava a conduta religiosa. Quando ele vai para a casa de Jairo, a fé procura alguém desacreditado. Veja que o milagre não era para ela.
Jesus vai para a casa de Jairo, até porque a mulher tinha restrição. Olhe que esta mulher não era qualquer pessoa até a certo ponto, 12 anos atrás. O escritor, quando vai falar, ele cita Jairo. Veja a importância da lei com base no que eu falei ontem, falei hoje de manhã. Mas a mulher, o nome não está. Por quê? Porque Levítico capítulo 15, versículo 25 por diante, era lei, foi Deus, era lei, tinha que ser pautado naquilo. Quando uma mulher ultrapassava o limite dos dias normais, do fluxo do seu sangue, da sua pureza uterina, ou seja, ela era tida como imunda. E se este fluxo demorasse mais, quanto mais passasse, mais imunda ela ia ficando, a ponto de que o que ela tocasse era imundo, se tornava imundo. E quem tocasse nela se tornava imundo. Onde ela sentava era imundo. Olha a coincidência, a filha de Jairo tinha 12 anos, a mulher há 12 anos que estava sem história. Porque veja que quando o escritor vai falar, ele fala que a lei tirou tudo que ela tinha. Era uma mulher de bens, era uma mulher de posses, era uma mulher respeitada na região. Porém, ela foi atingida por esta enfermidade e ela se tornou imunda na ótica da lei. E a imundície tirou o nome dela, a imundície tirou a família dela, a imundície tirou tudo que ela tinha. E olhe, quando o escritor vem dizer que ela gastou tudo que tinha, quer dizer que ela tinha alguma coisa. Ela não era qualquer uma antes daqui, mas a doença arrancou toda a história dela, tirou até o nome, porque a lei dizia isso, até o nome, Jairo está lá, mas ela não, ela entra de gaiato, uma certa mulher que nem nome tem na história. Jesus vai para a casa de Jairo. E esta mulher perdeu tudo que tinha por conta de uma doença. Se tornou um projeto falido, se tornou um descarte, se tornou uma coisa abominável. Ninguém acreditava mais nela. Perdeu família, perdeu filhos, não podia se aproximar. Está escrito, ela não podia sair em público. Era questão de saúde pública. Ela poderia contaminar alguém. A ponto que na ótica da religião, que era o que prevalecia, se ela tocasse em qualquer coisa, ninguém podia tocar, porque não valia nada diante de Deus, era imundo. Tiraram a história. Tiraram tudo, no ápice, o fundo do poço. Qual era a única alternativa? A morte. 12 anos. Trancada, digamos assim. Sem visibilidade. O que você faria? Jesus está indo para a casa de Jairo. A agenda era essa. Aí eu quero acreditar. Isso é um pensamento meu. Não tem aqueles crentes que a gente chama de doido. Ele tem coragem de ir aonde ela está. Porque a Bíblia diz, ouvindo ela, ou seja, alguém falou que Jesus ia passando. O milagre não era para ela. Se você perguntasse a ela, vai tudo bem? Ela fazia diferente lá da Sunamita. Ela dizia, vai não. Aí alguém diz, chegou a hora.
Jesus vai passar por aqui, por perto da tua casa. Se é que possamos dizer casa, que podemos dizer casa, vai passar pelo lugar dos imundos. Está indo para a casa do principal da sinagoga, que não tem restrição. Quando ela ouve, aí a fé entra. A fé diz: agora é a tua oportunidade. Mas vai precisar se esforçar. Por quê? Porque contra a fé vem a lei e a razão psicológica. A lei dizia: não tem jeito mais não, filha, é só a morte. A fé dizia: ainda tem jeito. A lei dizia: nem em público você pode sair. A fé dizia: é tudo ou nada. A lei falava psicologicamente: você tem restrição. A fé dizia: com ele tira todo tipo de restrição, com ele não tem disso. A lei dizia: você não merece, você é imundo há 12 anos. A fé dizia: independe do dia, do tempo, da hora, ele é superior a tudo isso. Ei, olha para quem está ao teu lado, diga: quer que vá tudo bem? Vai ter que se esforçar e levantar, tirar o bumbum do chão. A gente observa muito: vai tudo bem, vai, mas você não olha as entrelinhas para ela chegar até ali. Vencer a razão, vencer o psicológico e vencer a lei, quebrando o protocolo, porque a lei dizia: nem nele você pode tocar, você tem restrição. Mas a fé dizia: ele é maior do que a lei, ele é superior à lei, ele é maior, foi ele que fez a lei. A razão dizia: se você for, vai morrer. A fé dizia: morta você já está. Ele é a vida, é a tua hora, é a hora de mudar o cativeiro, é a hora de mudar a história. Imagina a luta psicológica. Para a gente pregar é fácil, para a gente dar glória é fácil, viver é que é o difícil. E este congresso nós estamos aqui para estimular você a viver a fé, não na história dos outros, mas a sua. Diga para quem está ao teu lado: você vai ter que ouvir a minha história. Que queira acreditar ou não, mas depois desse congresso, a minha história, você vai ouvir daqui a alguns dias a decisão que eu tomei. Se a mulher tivesse cedido à pressão da lei e a pressão lógica, psicológica, ela não tinha levado um menino morto a um profeta. Isso eu volto a dizer, é doideira. Por isso que precisamos usar no bom sentido esta frase. É aí que o mundo detona a gente, diz que a gente é doido. Esses crentes são bestas, eles acreditam, é isso que é fé. A gente acredita no que não viu, a gente espera naquilo que a gente acredita, a gente tem convicção. Ou seja, o mundo diz, eles são doidos. Aí a Bíblia diz, é doidice para quem não crê, mas para nós é poder de Deus. O milagre não era para ela. Ela entra de gaiato na história. Ela entra sem história. Ela entra sem nome.
ela entra com restrições. Porque a lei não dava direito nem ela chegar de frente a Jesus. Ela não podia nem sair em público. Chegar em público era suicídio. Encarar um mestre de frente, imunda, era uma afronta. A lei não permitia. Aí a lei dizia, você não tem chance. Aí a fé dizia, se tu conseguir pelo menos tocar por trás. Imagina a briga. Alguém falou e vazou. E fica ela, a lei, a razão e a fé. Aí a lei dizia, você já está morta. A fé dizia, levanta e vai. Aí ela levanta. O não já tem. Morta já estou. Era muito grave, era questão de saúde pública. Só para você ter uma pálida ideia, você viu essa pandemia que apareceu? Se você está contaminado, tem que se enclausurar. Se você contaminado sair em rua, vai sofrer as sanções da lei vigente. Imagina essa lei aqui que era pior do que essa. Porque essa lei aqui era questão religiosa. E para um judeu, isso aqui era mais do que uma lei de um país ou de uma nação. Então sair ela em público era o risco de não só ela, mas contaminar outros diante de Deus. Mas a fé vai lá onde ela está. A fé pede para ela se esforçar e acreditar. Ela acredita e vai. Sem ter direito de se identificar. Escuta que coisa linda, sem história, gente. Sem nome. Sem destaque. Só tinha uma coisa, restrições. Ela levanta. Não sei como ela se camuflou. Não sei as vestes que ela colocou. Eu sei que Jesus passa. A multidão passa. E a fé dizia, corre atrás. Mas você não pode nem ir pela frente ver ele. A fé dizia, por trás já serve. Mas você não pode tocar nele. A fé dizia, pelo menos na orla dos seus vestidos já resolve. Ela vai, entra na multidão. Agora olha o impacto da decisão. Jairo não tinha restrição. Adorou conforme o ritual da lei. Mas o texto, o escritor não para dizer que impactou alguém. Jesus decide ir, a multidão vai de curiosidade. A mulher entra sem história, sem nome, sem nada, só com restrições. Ela sai no meio da multidão. E a multidão ia em trânsito. E não sei como, mas em obediência, no esforço da fé, ela consegue tocar nas orlas dos vestidos de Jesus por trás. O impacto dela foi tão grande. Que superou o de Jairo. O impacto dela parou todo mundo. Porque quando ela toca, Jesus para. E parando Jesus, todos pararam. Até Jairo.
Diga para quem está ao seu lado: eu estou com dó de quem pensava que você não valia nada, que era o teu fim. Acredite. Ela para toda a multidão. E o pior, não podia se expor. Quando ela toca nos vestidos, ela sente que alguma coisa mudou. Jesus para porque era coisa de doido. Aí o texto nos dá a razão de conjecturar. Quando Jesus para em silêncio, no meio da multidão, ele faz isso aqui, ó. Olhou em redor, olhando em redor, atraiu os olhares de todos. Circunferência. Quando ninguém se manifesta e não entendeu, aí ele grita: quem me tocou? Aí os mais próximos, os discípulos disseram: Senhor, isso é coisa de doido. O Senhor está bem, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor vem perguntar quem me tocou. Alguém importante me tocou. Porque para tirar a virtude de Jesus tinha que ser importante. Alguém me tocou. E agora, enquanto ele diz isso, ela sabia que foi curada, começou a tremer, porque tinha que se expor. E se expor era suicídio. Aí ela teme e treme. Olha a gravidade. Ela teme e treme. E Jesus não saiu do lugar enquanto ninguém confessa. Quem me tocou? Aí ela sente: estou curada. Não estou sentindo mais nada. A restrição saiu. Aí ela agora rodeia e vai pela frente. Ela agora esquece o que a lei diz, por trás serve. Já curada, vou pela frente, não tem mais restrição. Diz o texto: vendo ela que tinha sido curada, ela vai pela frente. E temendo, diz toda. É aí que pega o negócio. Ela diz toda verdade. Ela saiu da toca para tocar por trás. Não ia se expor. Ninguém ia saber. Ela ia voltar para a toca e ia esperar o milagre. Quando ela toca, contra o propósito, contra a lei, infringindo as regras, quebrando o paradigma, ela é curada e diz: agora eu vou pela frente, não estou nem aí. Diga para quem está ao seu lado: agora está tudo bem? Diga: agora vai tudo bem. Ela vai pela frente. Jairo tinha direito, ela não. Agora ela impacta. Toda a verdade era se expor. Era contar quem era ela, de onde ela veio e aonde e por que ela veio. Ela dizer: Senhor, dizer isso era suicídio. Ela diz: Senhor, porque ela recebeu a cura, mas a lei prevalecia. Ela ia ser apedrejada, ela ia morrer, porque ela colocou todo mundo em risco de saúde pública. Senhor, há 12 anos, eu tinha uma hemorragia. E alguém me falou que o Senhor estava por aqui, por perto. E a lei disse: se aquieta e fica aí. Mas a fé mandou eu vim aqui, Senhor.
A lei dizia que eu não tinha mais jeito, mas a fé dizia: vai tudo bem, vai tudo bem. E eu atendi a fé e vi, Senhor, fui eu que toquei no Senhor. Quando eu toquei, eu estou curada, Senhor. O fluxo parou, a restrição saiu. Em vez de pedradas, Jesus olha para ela e diz: ó, filha, a tua fé te curou, te salvou. E caminha para a casa de Jairo. Mas olha o impacto. Cerca de 50, 60 anos se passaram. Porque quando Marco, Lucas, quando eles escrevem, torna público a história, não foi automático. O tempo passou e essa história só veio a público com mais de 50 anos depois de Cristo. Que quer dizer, pastor, que esta pessoa que entrou sem nome, sem família, cheia de restrição, a um milagre que não era para ela, mas movida pela fé, foi tão impactante que quando Marco, Lucas, que escreveram, pegando informações das testemunhas oculares, foram lá saber, eles disseram: olha, tu vai ter que colocar aí. Agora, a lei tirou o nome dela, a gente não sabe o nome dela, mas a história tem que estar para estimular a fé da igreja. Conta aí, 50 anos depois tiveram que escrever a história de uma mulher sem nome. Ei! Diga para quem está ao seu lado: não tem mais restrição. Fique de pé por bondade. Chega lá. Chega lá e rebaixo. Ei, mulher, prega comigo e olha para essa pessoa íntima ou do mesmo sexo que está do teu lado. Olha para ela, cara a cara. E diga para ela: ei, estou com peninha de quem pensou que você era um projeto falido. De quem pensou que você só ia de mal a pior. Diga: vai ter que ouvir a minha história. Queira ou que não, vai ter que saber que eu não sou um projeto falido. Eu sou um projeto para fazer história. E vou gritar: vai tudo bem, sim senhor, muito obrigado. Diga comigo: vai tudo bem. Vai de vento em popa, porque a restrição foi tirada. Não tem mais. Abraça ela, chora com ela. Vai tudo bem. A fé venceu. Vai tudo bem contigo. Vai tudo bem. Mas a morte reina. Vai tudo bem. Mas o tem nome tem. Vai tudo bem. A história tiraram. Vai tudo bem. Pisaram. Esqueceram. Queimaram. Disseram: não vale mais nada. Soberano Deus e eterno Pai, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, e que as tuas servas que adentraram neste congresso com dúvidas, que chegaram temerosas pelos problemas familiares, problemas de saúde, Senhor, problemas de várias linhagens, que nesta tarde, Senhor, seja a resposta de que não baixem a cabeça, acreditem e dêem ouvido à fé, pois é a fé que nos leva ao impossível, é a fé que nos faz quebrar paradigma, é a fé que nós podemos ver a Ti, porque é impossível ver o Senhor a não ser pela fé. Então nesta tarde renova a fé das tuas filhas, renova a fé dos teus filhos, receba renovo, receba renovo. Receba renovo.
Aonde você está, você não é um projeto falido. Mesmo que tirar até o nome, tirar a história, mas Jesus ainda é o mesmo, 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 Jesus ainda é o mesmo. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.